Bem-vindos ao canal Ensinos Bíblicos Ágape. Iniciaremos uma nova série de vídeos que tratará sobre interpretações e ensinos bíblicos. Já imaginou como seria maravilhoso se todas as religiões compartilhassem uma única verdade bíblica, sem divisões ou doutrinas conflitantes? Isso promoveria a união, respeito e amor entre pessoas de todas as nações do mundo inteiro. O objetivo desta série é mostrar que é possível alcançar essa verdade ao analisar a Bíblia como um todo, em harmonia com a arqueologia, a história e até mesmo a ciência. Um exemplo claro de como esta abordagem pode trazer respostas está na história de Adão e Eva e a serpente do Jardim do Éden. Você já deve ter ouvido dizer que o fruto comido por Adão e Eva era uma maçã. No entanto, surpreendentemente, a Bíblia não menciona isso em nenhum lugar. Muitas vezes, histórias fictícias acabam sendo criadas em torno de relatos bíblicos verdadeiros. Outro ponto de confusão comum é como uma serpente poderia ter tentado Adão e Eva, já que a serpente é um animal que não fala. Por falta de entendimento, alguns consideram o relato do Jardim do Éden como um mito ou história infantil. Contudo, o contexto bíblico deixa claro que aquela serpente no Jardim do Éden era, na verdade, uma criatura espiritual. Essa verdade é revelada no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, onde lemos: Ele agarrou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aqui fica evidente que a serpente original é identificada como Satanás. Mas, mesmo assim, se nós não conseguimos entender, o próprio contexto bíblico nos ajuda a chegar lá. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz: Ele foi um homicida desde o princípio e não permaneceu firme na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mais uma vez deixando claro aqui, Satanás, o diabo, é descrito como o pai da mentira, que fala mentiras desde o princípio, conforme o próprio Jesus frisou bem. Também é interessante notarmos que no livro de Gênesis, capítulo 3, é decretado um castigo para a serpente, que ela se arrastaria pelo pó do solo, machucaria o calcanhar do descendente e depois ele machucaria a sua cabeça. Fica bem óbvio no contexto da Bíblia que o diabo e Satanás é machucado na cabeça após o reinado de Cristo, quando ele será destruído, ou seja, morto para sempre. E Jesus, o descendente, é machucado no calcanhar quando ele morre aqui como ser humano. Então fica bem óbvio e evidente que Satanás é de fato aquela serpente original. Ele apenas usou um animal como marionete para poder expressar as suas ideias e enganar Eva para que ela se juntasse a ele na rebelião contra Deus, pois ele de fato estava determinado a ir contra o Criador de todas as coisas e receber toda a sua glória e adoração. Ou seja, ele foi um homicida, um invejoso e também um demente, pois quis se voltar contra o Criador de tudo, que tinha dado tudo para ele. Viu como é fácil nós encontrarmos uma verdade bíblica baseando-se no contexto bíblico? Portanto, utilizaremos essa metodologia para encontrar uma verdade fundamental e não ficar ouvindo interpretações de homens que dão o seu próprio significado à Bíblia, mas deixar que a Bíblia interprete ela mesma. Pois o próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versos 4 ao 6, diz: Há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados, em uma só esperança associada ao chamado de vocês, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Hoje vemos milhares de caminhos e doutrinas conflitantes, mas Deus deixa claro que só aceita uma só fé, um só caminho, um só Espírito, um só Senhor. Por isso,
É essencial não se deixar enganar e acabar buscando a verdade da Bíblia de forma errada. Devemos de examinar cuidadosamente, portanto, o contexto bíblico e ver o significado que a própria Bíblia dá a ela mesma. Se você desejar aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus, acompanhe-nos nesta jornada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Caso tenha algo a acrescentar ou criticar, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E que a paz de Deus permaneça com você. Até breve!